Sabe, paz e ansiedade. Parece que são duas forças opostas que ditam o nosso dia a dia, né? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no que a Bíblia ensina para entender a conexão entre essas duas coisas. Por que somos tão inquietos? Essa é uma pergunta que, nossa, parece que está no ar o tempo todo. Aquela inquietação, sabe? Uma preocupação que fica ali no fundo, quase como uma trilha sonora da vida moderna. E olha, isso não é só um sentimento, não. A coisa é séria e tem impacto físico real. A Organização Mundial da Saúde estima que até 50% das visitas a hospitais são por doenças psicossomáticas, ou seja, problemas físicos que têm uma raiz profunda na ansiedade. Metade é muita coisa. Então, para a gente entender esse novelo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver a ansiedade como essa epidemia moderna. Depois, vamos diagnosticar de onde vêm nossas preocupações. Aí, a gente contrasta a paz que o mundo oferece com uma paz que realmente protege. E, por fim, claro, os caminhos práticos para chegar lá. Vamos começar então entendendo o tamanho do problema. A ansiedade hoje é uma verdadeira epidemia. E não é algo que afeta só um grupinho de pessoas, não. É uma sombra que paira sobre todo mundo, de todas as idades, de todas as culturas, impactando o jeito como a gente vive. Pensa bem, atinge as crianças com aquelas agendas superlotadas, os jovens adultos naquela pressão de escolher carreira, de decidir a vida, os casais lidando com a grana curta e até os idosos com o medo da solidão, dos problemas de saúde. É um mundo que vive sob ameaça constante, né? Pandemia, guerra, tudo isso vai somando. Ok, mas de onde vem tudo isso? Qual é a raiz dessa angústia toda? Para ir além do sintoma, a fonte que a gente está analisando aqui dá um diagnóstico bem profundo, que vai lá nas nossas raízes espirituais. E olha que interessante, uma pista está na própria origem da palavra. Em grego, ansiedade tem a ver com ser puxado para lados opostos. A imagem é essa, de uma mente dividida, sabe? Sendo literalmente estrangulada por pensamentos que estão brigando entre si. A fonte que estamos usando chega a usar uma metáfora super forte. É como estar crucificado entre dois ladrões. De um lado, a culpa por coisas do passado que a gente não resolveu, e do outro, aquela preocupação que paralisa a gente sobre o futuro. E esse conflito todo, segundo essa análise, geralmente vem de 3 lugares principais. Primeiro, focar demais nas circunstâncias, nos problemas e acabar não vendo a saída. Segundo, relacionamentos todos bagunçados, movidos por orgulho ou por egoísmo. E terceiro, uma preocupação exagerada com as coisas materiais, com ter, o possuir. Bom, é claro que, para fugir disso tudo, a gente busca paz. Mas aqui vem um alerta importante da fonte. Existe uma paz que o mundo oferece que é meio falsa. É super importante saber a diferença entre um alívio que dura pouco e uma tranquilidade de verdade. A paz que o mundo dá é tipo uma trégua, sabe? Ela depende totalmente das circunstâncias. Se tá tudo bem, tem paz. Se aparece um problema, ela desmorona. Já a paz de Deus, que a fonte descreve, é diferente. É uma reconciliação verdadeira. Ela vai além das circunstâncias. É baseada na confiança e por isso é duradoura. Então, o que paz é essa que aguenta o tranco, que não desmorona? A fonte descreve ela não só como um sentimento, mas como uma força ativa. Uma paz que, de fato, protege. Tem um trecho no livro de Filipenses que é central para essa ideia. Diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes." O ponto-chave aqui é esse excede todo o entendimento. É uma paz que não tem lógica, que existe mesmo quando tudo ao redor está um caos. E o mais legal é o que a palavra guardar significa aqui. No original grego, é como agir como uma sentinela. Pensa nisso. É como se essa paz fosse um soldado de elite na porta do nosso coração e da nossa mente, não deixando a ansiedade, o medo e o desespero entrarem. E essa ideia é reforçada lá no Evangelho de João, numa promessa que diz: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." Fica claro que é um presente, algo fundamentalmente diferente de qualquer calmaria passageira que o mundo possa oferecer. Ok, a teoria é linda, mas e na prática? Como é que se cultiva essa paz? Agora a gente entra na parte final da nossa análise, que foca exatamente nisso, os caminhos práticos para alcançar essa serenidade. A proposta é um caminho de 3 passos que estão totalmente conectados. Primeiro, orar do jeito certo, passando pela adoração, pelo pedido e, muito importante, pela gratidão. Isso vai moldar o segundo passo, pensar do jeito certo, ou seja, escolher focar os pensamentos naquilo que é verdadeiro, puro, amável.
E, finalmente, o terceiro passo: agir corretamente, que é simplesmente colocar tudo isso em prática no dia a dia com consistência. E talvez nada ilustre melhor a força dessa paz do que a história de Horácio Spafford. Pensa na situação do cara. Em 1870, ele perde um único filho. Um ano depois, perde toda a fortuna no grande incêndio de Chicago. E em 1873, a maior tragédia de todas. As 4 filhas dele morrem num naufrágio. E é ali, no meio do mar, no meio da dor, que ele escreve o hino Sou Feliz com Jesus. Isso mostra que essa paz não é para quando a vida está fácil, é justamente para as provações mais profundas. Isso nos leva à pergunta final. Afinal, o que significa estar verdadeiramente em paz? Depois de olhar tudo isso, a conclusão que fica bem forte. Talvez a paz de verdade não seja a ausência de problemas, mas sim a presença de uma tranquilidade profunda, de uma força que protege bem no meio do furacão.